Olá, meu querido, minha querida. Hoje nosso papo é sobre algo que interessa a muita gente, para não dizer todos, não é? Bem, por que alguns têm muito dinheiro e outros não têm nenhum? Acho que coloquei a mão em uma vasilha cheia de abelhas. E agora? Consegui criar um tema de interesse geral e muito, mas muito crítico. Tenho certeza que muitos estavam ansiosos a que chegássemos a essa questão sobre o dinheiro. Mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Acredito que não precisamos refletir sobre quem não tem nenhum ou muito pouco dinheiro, porque é a situação da maioria das pessoas. Partindo desse ponto, cada um sabe por que não tem dinheiro ou tem pouco, não é mesmo? Para que nós vamos ficar chovendo no molhado? Repetindo, a maioria não tem dinheiro ou muito pouco dinheiro e por isso sabe o porquê dessa situação. Então vamos no mais complexo, que é por que alguns têm muito dinheiro. Para começar, é preciso primeiramente estar sincronizado em alguns conceitos importantes para podermos, eu e você, pensar com bases semelhantes, quer dizer, nós temos o mesmo significado. O que é ter muito dinheiro? Se eu perguntasse para você o que você considera ter muito dinheiro, o que você diria? Como explicaria isso? Responda essa pergunta para você mesmo, ou poste aqui sua opinião. Não posso responder por você, mas acredito que uma grande maioria diria milhões ou bilhões de dinheiros. Sim, uma boa quantidade. Mas de que forma? Aplicada em bens? Aplicada em poupança ou fundos? Considerando o dinheiro aplicado em bens materiais, terá um bom patrimônio econômico. Será um milionário ou bilionário. Mas não terá liquidez, porque para ter o dinheiro em mãos, terá que vender alguns desses bens. Se for aplicado em poupança ou fundos, aí realmente podemos dizer que a pessoa tem muito dinheiro. Daí podemos considerar que quem tem esse dinheiro aplicado, ou em conta corrente, ou debaixo do colchão, ou seja lá onde tiver, tem realmente muito dinheiro. Ótimo, chegamos a uma conclusão do que é ter muito dinheiro. Para o mundo, e aqui acho que não estou exagerando, é o mundo mesmo. Essa situação é a desejável por todos. Todo mundo quer ter muito dinheiro. Então vamos refletir sobre a vida de uma pessoa que tem todo esse dinheiro liberado, dinheiro em mãos. Por que será que ela tem muito? Existem algumas hipóteses. Primeiro, nasceu em família rica. Segundo, ganhou na loteria. Terceiro, casou com alguém rico. Quarto, recebeu de herança. Quinto, assaltou um banco. Sexto, é algum político corrompido. Quer dizer, brincadeirinha. Sétimo, roubou de alguém. Oitavo, juntou esse dinheiro trabalhando honestamente, com competência, coragem, disciplina e mas muita luta e sabedoria. E assim por diante. Se você tiver mais alguma ideia, me ajude postando qual é aqui no canal. Agora vamos refletir sobre alguns casos. Os casos de 1 a 4, que tudo foi ganho. Poderíamos dizer, como muitos dizem e invejam, que são pessoas de sorte porque têm muito dinheiro, sem qualquer esforço, sem qualquer investimento. Pois eu digo para você
que os considero prejudicados, porque aquilo que vem fácil, acaba fácil. Não tem qualquer valor. Não sabemos dar valor o que não conquistamos com dificuldade. Se você pesquisar sobre as pessoas que são ricas ou ficaram ricas, devido aos 4 primeiros casos, vai constatar que a riqueza da maioria durou pouco tempo ou vai durar pouco tempo. Essa maioria não sabe como manter ou aumentar a riqueza que ganhou. Outra questão é que eles podem ter quase tudo de material que os olhos cobiçarem. E isso é muito perigoso. Vão virando consumistas, vão querendo mais e mais, e chegará alguma hora que nada mais os satisfará. Podem quase tudo que desejarem de tangível. Terão na hora da aquisição aquela emoção de alegria, de prazer. Porém, como foi ocasionado por algo material, frio, sem sentimento, ficará aquele vazio no peito que vem da alma. Muitos ficarão pobres, e aí o bicho pega, porque sentiram um gostinho de ser rico, que no mundo é imagem de ser importante, de ser poderoso. Muitos não suportam a dor do fracasso, o qual é a imagem que o mundo rotula para quem não tem dinheiro ou pouco dinheiro. É preciso também analisar aqueles que consideram uma minoria, que investem e aumentam esse patrimônio financeiro. No entanto, acredito que a grande maioria desse grupo acaba ficando escravo do dinheiro, porque só vive para aumentar, nesse caso específico, só vive para aumentar a riqueza e considero também como uma situação terrível. Não vive a vida, só pensa no dinheiro. Como citou o romancista Abel Bonar, o dinheiro deve ser apenas o mais poderoso dos nossos escravos, e não o contrário. Nós não devemos ser escravos do dinheiro. Concluindo a análise desse grupo das 4 primeiras hipóteses, podemos constatar que essa forma de ter muito dinheiro não é uma situação que se possa considerar boa. Bem, as hipóteses de 5 a 7, acredito que não devemos nem levar em consideração. Aquele caso de roubar, de assaltar banco, não é mesmo? Qualquer pessoa pode roubar ou assaltar um banco, mas é preciso coragem para pagar o preço fisicamente e emocionalmente e espiritualmente dos resultados que vai obter, das consequências. Bom, sobrou a hipótese 8. Tem muito dinheiro, porque trabalhou e trabalha honestamente, com competência, coragem, disciplina e mas muita luta e sabedoria. Se construiu esse patrimônio financeiro. Através do trabalho duro, terá cada vez mais condições de reconstruir, caso perca, ou aumentar a cada dia mais e mais. Aprendeu como se ganha dinheiro com sabedoria e o verdadeiro poder. Nessa única hipótese, pode-se considerar o ter muito dinheiro uma situação boa, uma situação aconselhável. Porém, também tem seu lado perigoso, que é viver para o trabalho, sem ter lazer, sem relacionamentos com a família e amigos, sem tempo para nada. Sem curtir prazeres favoráveis, que pode até os prazeres, o momento que está assim, o lazer, pode funcionar como uma recarga da bateria, que ele se desgasta demais. E ainda fica escravo do dinheiro, como já citado, no outro caso. Nesse caso, se a pessoa conquistou muito dinheiro trabalhando, pode-se concluir que todas as pessoas também podem ter muito dinheiro, ou pelo menos o que é o melhor de tudo, a quantidade de dinheiro que vai lhe proporcionar viver uma vida plena,
Porque a fonte de ganho foi através do trabalho honesto e dedicado, que deve ser a motivação. Quer dizer, o trabalho deve ser a motivação da vida de todas as pessoas. É obrigatório perceber que ter dinheiro pode também ser ruim, prejudicial ou destrutivo. Tem que superar o mito do mundo que só quem tem muito dinheiro tem valor, ou é feliz, ou é isso, ou é aquilo. Tudo de bom, eles rotulam quem tem dinheiro. E em tudo é preciso perseguir o equilíbrio. Ter dinheiro é uma necessidade. Ninguém pode viver sem dinheiro. Como pagar as necessidades básicas sem dinheiro? No entanto, ter muito dinheiro, como se viu acima em algumas hipóteses lá, pode ser uma situação boa ou ruim. Vai depender de cada um. Concluindo essa questão, que acho bastante complexa, conclamo você, que costuma ficar sonhando ou focando, ou vivendo pela perspectiva de ter muito dinheiro, ou ter uma quantidade grande, se vale a pena ter esse tipo de motivação. Por hoje, vou ficar por aqui e tenho que me preparar para a próxima questão, que é muito difícil, também como essa, sobre o porquê de algumas pessoas nascerem em famílias ricas e outras em famílias pobres. Peço que faça a sua inscrição nesse canal, que dê o seu like e visite meu site, que é mariaangelicaroma.com. Deus o abençoe abundantemente e bye bye.